Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Sejam todos bem-vindos a esse canal Ensinamentos Verdadeiros. Irmãos, vamos falar hoje, meditar, ler, aprender, se alimentar da Palavra de Deus, aqui em Mateus 9. Vamos lá, Mateus capítulo 9, vamos para o versículo 35, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as suas enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, o Verbo encarnado, ele percorria todos os lugares, procurava entrar nas sinagogas, nas igrejas, e quando tinha esta oportunidade, quando lhe davam essa oportunidade, ele pregava o evangelho do reino, curava as pessoas, das suas enfermidades, toda moléstia em geral. Então, ele viu que as pessoas começaram a se ajuntar porque viram o verdadeiro evangelho sendo pregado. Ele é o próprio evangelho, a própria palavra. Ele olhou tanta gente como se fosse aquelas ovelhas desgarradas que não tem pastor. Versículo 37. Então, Jesus, disse aos seus discípulos, ele virou para os seus discípulos e disse: a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros ou ceifeiros. Rogai, quer dizer, orai, pois a Deus, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Irmãos, o evangelho é pregado. Mas vai vir, quando o evangelho é pregado, é uma semente plantada no coração das pessoas. Vai vir o dia da colheita. Então, temos que estar atentos quando recebemos a palavra, para podermos também produzir frutos e também pregoar esta mesma palavra que recebemos a outras pessoas, porque chegará o tempo da colheita. Vamos lá. Vamos para João 10. Aqui, Evangelho. João 10. Vamos ler do versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as ovelhas, e as traz para fora. O que quer dizer? O aprisco, o Senhor chama as ovelhas para poder levá-las para um bom pasto, pastos verdejantes. A própria palavra de Deus, ela é esse pasto verdejante, um pasto que tem ribeiros de água limpa. Vamos continuar, irmãos. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A palavra, o verbo, é a própria porta, é o próprio pastor. A palavra hoje é a porta que as ovelhas têm que entrar. Por a porta
caminho estreito. É a palavra, é Jesus. Amém, irmãos? Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Irmãos, muitas vezes esse lobo devorador, são as coisas carnais mundanas. O bom pastor e aquele que está em Cristo, que tem a mente de Cristo e que se chama cristão, que quer dizer ser parecido com Cristo, faz as mesmas obras que Jesus. Mesmo que você não esteja fazendo todas elas, mas alguma delas você vai fazendo e vai se aperfeiçoando e é colocado na posição de vaso, de atalaia, e o Senhor vai usando compassadamente na medida dele, na porção dada pelo tamanho do vaso que somos nós. Aqui ele está falando desse mercenário. Ele foge, ele não se preocupa muito de coração, não ama o próximo como a si mesmo. Temos que estar atentos, irmãos, porque o mercenário, quando vê que o lobo está ali prestes a devorar as ovelhas, ele pouco se importa. Nós temos que dar a nossa vida também, não o sangue, a morte, mas a vida, a disponibilidade de poder fazer e amar as ovelhas de Cristo, assim como Cristo amou. Vamos lá. Versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não é só o aprisco, não é só a igreja tal. São muitas igrejas, e glória a Deus por isso, que dobre, triplique a quantidade de igrejas. São outros apriscos, mas um só pastor, uma só palavra, um só Espírito, um só Deus e um só povo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Versículo 17. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para torná-la e tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? É para quem gosta. É maravilhosa, ela sacia a sede, não é? Ela mata a fome. Para quem tem fome de conhecimento, de querer viver. Deus te conhece, me conhece, irmãos. Vamos continuar aqui no mesmo João capítulo 10, mas no versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não credes as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Nós temos que observar, irmãos, essas obras que Jesus fazia em nome de Deus, em nome do Pai, é um fruto que ele estava produzindo. E nós temos que dar frutos. Não vamos acusar, apontar, rebaixar.
mas vamos ajudar as pessoas a dar fruto. E vamos nos ajudar a dar fruto. Versículo 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Aqui ele estava falando com os escribas e fariseus e todas as pessoas, irmãos, que não crê na palavra de Deus. E não é bem assim não, em um certo tipo de distância, é porque não são ovelhas do Senhor. Mas pode passar a ser. Amém? 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Quem segue o Evangelho é porque é ovelha de Cristo. 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É isso aqui, a palavra. Você é ovelha do pastor Jesus, então ele te dá a vida eterna por isso. Porque você segue a palavra dele. Amém? 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém pode te arrebatar da mão de Deus. Amém? Amém, irmãos? Seja forte e corajoso. Amém? Ovelha de Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por ter enviado a palavra viva, o bom pastor. Eu e meu irmão cremos na tua palavra. Meu Deus, nos dá sabedoria, Senhor, para agregar outras pessoas para o teu aprisco, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque sempre será do Senhor a honra e a glória para todos sempre. Amém. E graças a Deus.